Boa tarde, gente. Depois de um bom tempo aí fora das entrevistas, eu voltei. É que às vezes a gente tem alguma dificuldade, ou porque não aparece um assunto legal, ou às vezes a gente encontra um assunto legal, encontra as pessoas, a agenda não dá certo, desmarca, programa, desmarca, mas finalmente temos aí um assunto e três pessoas legais para a gente conversar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de medição de consumo de energia elétrica e a automação desse processo justamente no segmento de shopping center, que é uma área que carece bastante desse recurso. E eu escolhi aí três pessoas para conversar, duas pessoas que estão ligadas à administração de shopping e uma pessoa que trabalha numa empresa que desenvolve uma solução e que vai falar um pouco mais tecnicamente a respeito de como essa solução se comporta. Eu estou falando então de Dálcio Agesse. Quem acompanha o nosso canal já viu o Dálcio falando a respeito de eficiência energética em shopping center. Então ele é engenheiro eletricista, coordenador regional de operações na AD Shopping. A AD Shopping tem 30 anos de existência e cuida de mais de 40 shoppings. Tem no portfólio mais de 40 shoppings. O Dálcio deve cuidar de talvez uns 10, geralmente na região sul, tá? Já que a AD Shopping tem shoppings distribuídos pelo Brasil todo. Márcio Reis, que é gerente de operações no Itaquá Garden Shopping e que atua no setor de operações de shopping desde 21, passando por shoppings no interior de São Paulo, capital, no Ceará. Ele é graduado pela FGV em administração e especialista em meio ambiente e sustentabilidade também pela FGV. E aí, do fabricante, no caso do fabricante é a Mercato, e quem vai estar conosco é o Anderson Neder, consultor técnico da Mercato, atuando há mais de 10 anos no segmento de automação predial, utilidades e segurança eletrônica. A gente vai passar, nós vamos fazer aí 5 vídeos, na verdade. São 4 questões comentadas e no final vai ter uma apresentação do Anderson mostrando com um pouco mais de detalhe como é que funciona a solução, com alguns comentários dos participantes também, tá? Mas nesse início vocês vão ter uma pergunta e uma resposta comentada pelos três. Eu vou fazer a cada semana, eu vou colocar um pouquinho a mais para que vocês vejam, tá bom? Não esquece de dar o like pra gente, se inscrever no canal, quem não se inscreveu. Eu pretendo voltar. Nós estamos no final de ano, é uma época meio complicada, mas eu pretendo voltar ativa com mais frequência. Já temos aí pelo menos mais 2 assuntos para tratar e que eu pretendo trazer rapidamente para vocês, tá bom? Em seguida, eu vou mostrar os créditos das empresas. E quem quiser visitar as empresas, fique à vontade e espero que vocês gostem do vídeo, ok? Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo. Gente, vamos lá. Então vamos começar o nosso bate-papo a respeito de medição de energia, de medição de consumo. Dálcio, eu vou dirigir essa pergunta, a primeira pergunta para você. Quando a AD é contratada para administrar um shopping, imagino que ela se depare muitas vezes com uma estrutura que não tinha previsto em seu projeto inicial uma automação predial. Ou se tinha, talvez não tivesse incluído a automação de medição de energia, de medição de consumo de água, gás, dos condôminos, ok? Nesses casos, como é que a leitura dos medidores é feita e que tipo de problema que isso traz para o administrador de shopping? Na maioria dos empreendimentos nossos, quando a gente assume, né, são empreendimentos que já estão em uso, né? Então nos novos a gente está conseguindo fazer a implantação do início, né, de fazer esse sistema de medição. Mas nos antigos, o problema que tem é justamente esse, né? Você perde com tempo de mão de obra, né, para você fazer essa medição, que é uma medição, é uma leitura manual, né? Então a pessoa tem que ir até o campo fazer a leitura, às vezes fotografar.
depois sentar na frente do computador e fazer toda a inserção dos valores para você chegar para fazer o rateio de energia, de gás, de água. E que tipo de problema que isso tem acarretado de uma maneira geral? Não, o maior problema é justamente a otimização de mão de obra, né? Você perde muito tempo. Quando a gente dispara para fazer esse rateio de despesas, geralmente você perde um dia do início do processo de você disparar o pessoal para sair fazendo a leitura em campo, até você finalizar. Isso se não houver erro, né? Às vezes a gente consegue finalizar no dia seguinte, porque geralmente tem aquelas dúvidas, aparece uma distorção de valor. Você vai comparar a medição anterior, ver que não tá Não legal, né, bate, meu? aí você vai, a pessoa faz a leitura, ela traz para você de novo a leitura e você vê que não está batendo, aí você tem que ir junto a campo para ver, aí você depois consegue ver que às vezes ou o medidor parou de funcionar, né? Ou teve alguma outra distorção, e aí você tem que já fazer aquela aplicação de média de leitura, né? Porque quando você não Nossa, consegue. Então, às vezes, a gente se depara com isso e perde muito tempo. E às vezes você vai entregar o financeiro cobrando e você vai entregar essa leitura no dia seguinte. entendi. Márcio, como é que você vê essa situação? Já passou, naturalmente deve ter passado por situações desse naipe também, né? Ah, com certeza. Eu acho assim que, complementando aí a fala do Dalcio, um problema que a gente vivencia é a questão da confiabilidade da informação, né? Da mesma forma que a gente tem atuado em rede, o lojista também hoje, ele tem se profissionalizado e é comum, né? Um lojista ter uma loja no shopping A, no B, no C, e ele faz essas comparações, né? E aí, quando ele chega para questionar isso da administração, ele traz dados. E quando o seu dado, a sua informação, ela não é fidedigna, você cria uma saia justa. Né? E você está falando de custo, né? E quando é custo, está todo mundo olhando linha a linha. É complicado o negócio, né? O Anderson, quer dar um palpite aí ou tá tranquilo? Não, acho que o pessoal adiantou, né? Acho que o comentário do Márcio e do Dálcio já adiantaram isso, né? Acho que esse processo de disparar a leitura manual, ele conta com um fator importante que a gente sempre tem que levar em consideração, que é o fator humano, né? Então, a mão de obra que você despende, que está deixando de atender outras demandas, que é uma dor, né? Que o pessoal expõe ali, que a gente conhece bem. O tempo que isso leva, né? Deslocando essa pessoa para atender essa demanda. E o retrabalho, né? Então, nesses casos que são os mais cruéis, assim, do retrabalho, que é uma coisa que pode acender se porventura, em algum momento, essa falha passa e chega lá no consumidor, né, no condômino, isso é uma coisa que pode gerar ainda futuros problemas. Então, acho que o pessoal adiantou muito bem aí, resumiu muito bem.